Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Tem a pergunta do Wallace. O Wallace perguntou aqui: o powerlifting pode ser usado como auxiliar para desenvolver força para outros esportes? Acho que é eficiente para isso, ou nesse caso a fadiga muscular seria propícia a causar lesões? Cara, aqui agora vai uma opinião que vai, acho que poderia mudar muito o cenário esportivo do Brasil. O powerlifting, ele não só é importante, como ele precisa fazer parte da preparação de todos os atletas, sabe? Sem excluir nenhum, sabe? Todos os esportes eu tenho certeza que o atleta poderia se sair muito melhor se fizesse um powerlifting. E o esporte que eu mais vejo que isso ia se beneficiar, cara, é o futebol. Eu ia perguntar isso agora. Cara, eu fui atleta de futebol, né? Eu comecei com 11 anos a jogar futebol e, cara, quase cheguei a disputar um Paulista sub-15, assim, sabe? Jogava... Qual time? Pelo União Suzano. Nossa, cara, na época era muito tempo, tinha 15 anos. E, enfim, tentei profissionalizar e tal. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, falo, cara, a gente treinava completamente errado. O jogador hoje treina completamente errado. Sabe? A parte de preparação física ainda é muito atrasada, sendo que o esporte ele tem um recurso financeiro pra fazer qualquer coisa, sabe? E você não vê um jogador de futebol que faz um agachamento pesado. Isso é bizarro. Por que tu acha que o powerlifting ia auxiliar no futebol? Como, especificamente, o que ia mudar na performance do atleta? Cara, principalmente ele tendo mais força muscular, eu acho que o número de lesões ia diminuir muito, sabe? E uma coisa que eu sempre falo bastante, ó, tem um jogador que ele poderia ser o melhor da história se ele não tivesse as lesões que ele teve, que foi o Ronaldo Fenômeno, né? Teve muita lesão de joelho, de ligamento cruzado, interior. O que é isso daí? Falta de fortalecimento. Nada mais é do que isso. Sabe, o cara, ele tá andando pra frente, fazer uma pedalada e romper o ligamento, isso não é normal. Sabe? Não existe isso daí. Então, assim, se o cara fizesse um treinamento de força, tivesse umas cadeias musculares equilibradas, isso daí jamais ia acontecer com o jogador. Essas lesões de posterior, de estiramento de posterior, isso daí não ia acontecer, sabe? Lesões, assim, que tiram o atleta por pouco tempo, assim, sabe? Coisas básicas, não ia acontecer. Mas isso não ia diminuir a explosão de velocidade, mobilidade, agilidade? Se ele não treinasse. Entendeu? Lembra que eu tava falando antes? Você não perde essa capacidade física por você tá fazendo força. Você perde por não treiná-la. Entendeu? Então assim, se o cara fizer a força lá, se ele tiver que sacrificar o treino dele de futebol pra poder fazer o treino de força, aí ele vai perder. Entendeu? Agora, se ele estiver fazendo o treino de força e estiver continuando fazendo as partes de agilidade, estiver fazendo todo o treino de coordenação, enfim, todo o resto do treinamento, isso daí vai auxiliar demais o cara. Ele não vai perder a velocidade e vai ter um número de lesão muito menor. O que vai fazer ele perder velocidade é se ele ficar grande com a massa dele, né? Não ter condições de ser forte. Cara, isso daí é uma visão equivocada que a galera tem, entendeu? Porque você estar mais pesado, sim, pode afetar. Mas você tá mais pesado de massa muscular, cara, é só você botar essa massa muscular pra trabalhar. Entendeu? Não tem, assim, uma vez que você construiu essa massa muscular, também não estamos falando aqui que o cara vai virar um bodybuilder de 115 quilos, né? Assim, a gente tá falando de um jogador, sei lá, a média que os caras devem ter, sei lá, uns 80 quilos, magro, sabe? Você vê que jogador hoje não... Cara, você lembra do Neymar quando jogava aqui? O cara era, né? Acho que o Hulk é o mais forte hoje na Série A, e né? você vê o que o Hulk faz com os caras. Os caras encostam no Hulk e vai pro chão, né? Tem até um meme lá, quando ele chegou, o cara jogado no chão, o cara jogou ele 2 metros. Sim. Só, cara, isso daí é o quê? Lá na Europa, os caras já treinam assim. Você vê uns jogadores, por exemplo, do Bayern de Munique, os caras, velho, tem umas pernas trincadas, assim, perna de... Bota o Shaqiri, sabe? Isso, o Shaqiri. Tem aquele outro que também joga na Inglaterra, Adama Traoré. O cara, puta, uma perna, velho. Goretzka também, que é do Bayern. O Shaqiri é legal que ele é baixinho e parrudo, né? Ó, e você vê como faz diferença isso daí, ó. Por exemplo, lembra o Roberto Carlos? Sim. A perna dele? Fala, mano, olha as bombas que saía. Mas aquilo ali é o quê? Porque ele treinava por conta própria, força, era genética? Cara, eu não sei de fato o que ele fazia porque eu nunca pesquisei, né? Eu diria que sim, ele fazia alguma parte de treinamento de força, né? Mas muito genético, né, cara? Demais. Mas você vê que ali é uma coisa que você pode associar. O cara tinha uma perna grande e soltava umas pauladas, né? Então assim, será que se um outro jogador treinasse isso daí, sabe? Uma forma específica, tivesse uma transferência, se o cara tivesse mais força, ele não ia conseguir colocar mais potência na bola na hora do chute, enfim, coisas desse tipo, né? E o terra e o agachamento ajudariam nisso, né? E o supino, eles ajudariam em alguma coisa, o futebol? Cara, futebol especificamente, eu acredito que
talvez pra equilibrar, né? Porque assim, você não usa pra você correr, enfim, mas você tem muita trombada no futebol, né? Muito contato físico, né? Eu acho que você ter mais massa muscular na região superior te dá vantagem nesse contato, né? Principalmente você vai subir de cabeça, você vai disputar uma bola de cabeça, se você vai fazer um ombro a ombro no chão mesmo. Enfim, uma coisa desse tipo aí, com certeza você ser um atleta mais forte, isso daí com certeza vai te dar vantagem dentro de um jogo. Tu disse que o cara ser grande de massa não tira a agilidade, né? Mas e a impulsão de conseguir pular mais alto também não? Desde que ele treine, não. Você vê, por exemplo, o esporte que eu mais gosto de ver hoje, até mais que o powerlifting, é o futebol americano, né? Justamente porque lá os caras precisam ter todas as capacidades físicas, né, necessárias em um ser humano. O cara precisa ser... Até os caras gordões lá da linha, né, que fica lá agachado assim, os caras precisam ser rápidos, fortes, ágeis, né? Até antes dos atletas entrarem na NFL, né, quando eles vêm do college, que é a faculdade para entrar na NFL, tem uma série de provas que medem capacidades físicas dos atletas. Então, velocidade, força, salto, impulsão, né? E você vê atletas lá, cara, de pesadíssimos, assim, fazendo os testes de impulsão e saltando altíssimo, né? Você vê, por exemplo, jogadores de basquete da NBA, esses caras treinam powerlifting, né? A base desses caras foram em powerlifting, né? Então, assim, de novo, eu bato na tecla. O que faz você perder a capacidade física, qualquer uma delas que seja, é você não treinar. Então, assim, você pode até ficar mais pesado. A não ser que você ganhe, tipo, sei lá, 20 quilos, sabe? Se você ficar mais pesado de massa muscular e continuar fazendo os treinos específicos da modalidade, você não vai perder. Tenho certeza disso. Já viu aquela série da Netflix que é Last Chance U? Que eles acompanham times universitários de futebol americano? Não. Eu acho que tem 3 temporadas que eles vão tipo na pior escola possível dos Estados Unidos, na mais pobre, assim, no lugar que vai... Todos os caras que foram expulsos das outras vão pra lá. E eles vão lá acompanhar a temporada dos caras. E a academia dos caras é um absurdo. É a pior escola dos renegados. É um puta galpão, assim, com os pesos, com as barras, os caras fazendo terra, agachamento, supino. É muito... E os caras são muito pobres. É a classe C deles lá. E eles já estão fazendo isso. Pra você ver como que é cultural o negócio, né? E como que isso daí faz total diferença, cara. Eu falo disso daí pros meus atletas. Você ter esse contato assim tão cedo, né? Assim, a gente, por exemplo, hoje no powerlifting, a gente tem atletas americanos muito novos, né? Pessoal com 24, 23, 24 anos fazendo cargas absurdas. Eu acho que a melhor atleta do mundo hoje feminina é dos Estados Unidos. Ela tem 24 anos. Pra você ter ideia, a mina compete até 84 quilos, faz 260 de terra. Caralho. É bizarro. Então, assim, você pensa, pra essa menina com 23 anos tá com esse nível, sabe, de condicionamento, de força, essa menina tem um background muito grande, entendeu? Sim, ela tem uma genética privilegiada. Isso daí não é nem discutível, né? Mas você pensa, se ela tivesse começado a treinar com 20, sabe, com certeza a coisa ia ser muito diferente, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu comigo. Eu comecei a treinar com 20 anos, entendeu? É um desenvolvimento diferente de quem começa a treinar com menos idade, sim, né? E principalmente porque você consegue acumular mais anos de treino, né? Aquele negócio que eu falei, o powerlifting ele depende de anos de treino, né? O quanto de tempo você tem treinando, quanto tempo você se mantém treinando sem se lesionar, sem parar, né? E você começando dessa forma, mesmo que a criançadinha lá, os adolescentes não levem tanto a sério, sabe? Mas aquela atividade física tá estimulando o corpo deles, né? Pelo menos, sei lá, se o cara for começar no powerlifting depois de, sei lá, 5 anos, ele já fez um agachamento na vida, ele já fez um terra pesado na vida, sabe? Ele já teve esse background motor, né? Então é muito importante você ter essa cultura, né, do powerlifting. Esses exercícios são chamados do The Big Three, né? Os 3 grandes movimentos, né, principais. E aqui são os básicos, né? Os levantamentos básicos aqui no Brasil, né? A pessoa chama. Aqui são os exercícios desconhecidos. Os 3 grandes desconhecidos. Verdade. Shaqiri. Vê mais uma questão aí.